Hoje nós vamos dar continuidade à nossa série de mensagens sobre o livro de Gênesis, e hoje nós iremos falar sobre a fé de Abraão. Na semana passada nós tivemos aqui uma mensagem muito maravilhosa para o nosso irmão Valdeci, falando sobre o início da trajetória de Abraão, aonde agora ele tem que se separar do seu sobrinho, e hoje nós vamos dar continuidade aqui nessa história. Eu quero ler com os irmãos em Gênesis capítulo 15, versículo 1 ao 6. Eu leio para os irmãos também que acompanham, que diz assim: Depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abraão: Senhor Jeová, que me has de dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abraão: Eis que me não tens dado semente, e eis que o nascido da minha casa será o nome dele. E eis que vem a palavra do Senhor a ele, dizendo: Este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, esse será seu herdeiro. Então o levou fora e disse: Olha agora para os céus e conta as estrelas, se as pode contar. E disse: Assim será a tua semente. Versículo 6: E creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado por justiça. Vamos ler todos juntos, bem bonito o versículo 6. 1, 2, 3. E creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isso por justiça. Pai querido, no nome do Senhor Jesus, damos graças por tudo que o Senhor já tem falado conosco nesta manhã, por poder te adorar, por poder ouvir a tua palavra. O Senhor fale um pouco mais agora através dessa palavra, Pai. Que o teu nome seja glorificado, que seu objetivo seja alcançado nesta manhã. Glorifique o teu nome, Pai. Esse é o nosso nome de Jesus. Amém. Amados, hoje nós vamos falar sobre a fé de Abraão. Quem conhece um pouco da Bíblia sabe que Abraão, ele sempre foi e é uma grande referência de um homem de fé, de um homem que creu em Deus, de um homem que confiou em Deus. É por isso que a Bíblia chama Abraão de pai da fé. E quando nós olhamos para a história do livro de Gênesis, nós vamos ver que Deus chama Abraão, ele faz promessas. Abraão então sai da sua terra, ele começa a sua jornada. Em algum momento ele se separa do seu sobrinho, ele começa a enfrentar batalhas, vence as batalhas. Mas agora Abraão, ele já estava rico, ele já estava prosperando, mas ele ainda não era pai. A promessa que Deus fez para ele ainda não tinha se cumprido. E a Bíblia diz que Deus vem para encorajar Abraão, Deus vem animar Abraão. E agora Deus lhe faz promessas. E Abraão, talvez tentando dar um jeito de ajudar a Deus, ele fala: olha, quem vai ser da minha descendência não vai ser um filho meu mesmo, vai ser Eliezer, que ele cresceu na minha casa, ele é um escravo que cresceu no meu lar, eu considero ele um filho, então é ele que vai ser minha descendência. Mas Deus fala para ele: não, Abraão, a sua descendência vai ser um filho gerado por você, um filho que você vai gerar com Sara. Deus confirma essa promessa. E Deus fala para Abraão: sai agora da sua tenda. Abraão sai da tenda e agora Deus manda ele olhar para as estrelas e tentar contar. Evidentemente que Abraão não conseguiu contar as estrelas. E Deus fala para ele: assim será a sua semente, assim será a sua descendência, será incontável. E a Bíblia diz no versículo 6, é sobre esse versículo que eu quero falar nesta manhã, que Abraão creu no Senhor. Preste muita atenção. Abraão creu na palavra do Senhor, e isso foi imputado por justiça. Eu quero que os irmãos entendam nesta manhã que esse versículo, o versículo 6 de Gênesis, é um dos versículos mais importantes de toda a Bíblia Sagrada. Não tem como você ser cristão, se você conhecer a sua fé, se você não entender o versículo 6. Porque aqui vai ser implantada na palavra de Deus uma das doutrinas mais importantes do cristianismo, que é a justificação pela fé. Essa doutrina, esta realidade, a justificação
justificação pela fé é uma doutrina central para a nossa fé. Se eu quero servir a Deus de verdade, eu preciso entender o que é a justificação pela fé. Porque a Bíblia diz que Deus fez uma promessa para Abraão. A promessa que Deus fez para Abraão era muito grande, era extravagante, era impossível. Mas mesmo Abraão não vendo, mesmo Abraão não estando em posse da promessa, ele creu no Senhor. E por ele crer no Senhor, essa fé de Abraão fez ele ser digno da promessa. E é por isso que a Bíblia diz que isso foi imputado por justiça. A palavra imputar é o oposto de amputar. Quando alguém amputa alguma coisa, ele está tirando alguma coisa, ele está arrancando alguma coisa. Só que amputou a perna, amputou o bebê, ele tirou algo e não tem como colocar de novo. Então, amputar é tirar. Agora, ele diz que se foi imputado. E imputado é colocar, é implantar. Então, quando Abraão crê na promessa do Senhor, a fé de Abraão fez ele se tornar digno da promessa, fez ele se tornar digno de receber o que Deus tinha dado. E eu vou explicar para você ficar claro o que é a justificação pela fé. Primeiro, já viu alguém dizer assim: olha, fulano de tal, ele é ateu, ele não crê em Deus, ele não crê em nada, mas é uma pessoa tão boa que eu acho que ele vai para o céu. Ele é uma pessoa tão generosa, tão gentil, que mesmo ele não crê em nada, eu acho que Deus vai salvar ele. E eu quero te explicar essa manhã, e você vai entender à luz da Bíblia que isso é impossível. A pessoa pode ser boa, ela pode ser generosa, ela pode ser uma pessoa amorosa, mas se ela não crer em Jesus Cristo, não tem como ela ser salva. Justamente porque a salvação, ela não é pelas nossas obras, ela não é por aquilo que eu faço de bom, pela minha generosidade. Embora eu deva ser bom, deva amar o meu próximo, deva ser generoso, mas não é isso que vai salvar, porque a salvação não é por aquilo que eu faço, a salvação é por aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. Então o meu trabalho é apenas crer no que Jesus fez por mim. A partir do momento que eu creio em Jesus Cristo, então isso é me imputado por justiça, e eu vou ser salvo pela minha fé em Jesus Cristo. É por isso que a salvação é pela fé. A salvação é pela fé, não é por boas obras. As boas obras, ela é um fruto na vida de quem é salvo, mas ninguém é salvo porque fez algo de bom. Nós fazemos coisas boas porque somos salvos, mas não somos salvos porque fazemos coisas boas. Deixa eu explicar. Eu não vou ser salvo porque eu sou santo, eu sou santo porque eu sou salvo. Vou explicar melhor. Então a pessoa diz assim: não, eu tenho que ser santo para ir morar no céu, eu tenho que andar com roupa assim, assado, eu tenho que fazer isso, eu tenho que ir na igreja para que eu seja salvo. Errado, mano. A salvação é por aquilo que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. E a partir disso, a partir do momento que eu creio que Jesus morreu por mim, que Ele sacrificou em meu lugar, eu sou salvo. E após ser salvo, eu começo a ter uma vida santa, uma vida agradável, amar o meu próximo, buscar agradar a Deus. Mas isso é fruto da salvação. Então é por isso que nós temos que entender que ninguém vai para o céu porque é perfeito, ninguém vai para o céu porque é bonzinho. E é por isso que muitas vezes as pessoas chegam na igreja, e às vezes alguém quer que a pessoa que ficou a vida inteira fora da igreja, de uma hora para outra, ele tem uma vida perfeita, santa, ele tem que mudar tudo de uma hora para outra. E isso é o erro, porque não é o homem que santifica alguém, não é nós que santificamos, e ninguém vai ser salvo porque é santo. Mas quando Deus salva uma pessoa, ela vai iniciar um processo de santificação. Mas quem faz essa obra não é o homem, quem faz essa obra é o Senhor Jesus, é o Espírito Santo de Deus, que transforma o homem de dentro para fora. Então nós somos salvos pela nossa fé em Jesus Cristo. Essa é a justificação pela fé. Se você conhece um pouco de história, você vai saber como que surgiu o movimento protestante, que é o movimento do qual nós fazemos parte, nós somos protestantes. Durante muito tempo, o mundo era dividido em católicos, pessoas de outras religiões, árabes, mas em algum momento da história, iniciou por um homem chamado Martinho Lutero. Ele decide se levantar contra algumas coisas que eram ensinadas no catolicismo, e uma delas era a compra de indulgências. O que era isso? Era o seguinte: se você fez algo para alguém, você foi lá e bateu no seu próximo, você pegou, você ia lá e
comprava alguma coisa, dava um dinheiro para a igreja, e você comprava o perdão desse pecado. Chegou num extremo tão grande, que as pessoas que tinham mais posses, eles compravam o perdão de todos os pecados. Ele pagava uma grande quantidade de dinheiro, e ele pagava aquele dinheiro, e todos os pecados dele estavam perdoados, pro resto da vida. Ele podia pecar à vontade, porque ele pagou o perdão do pecado. E foi contra isso que Martinho Lutero se levantou. Ele falou, não. E quando foi que Martinho Lutero percebeu isso? Quando ele leu a carta aos Romanos. Daqui a pouco eu vou ler com os irmãos. A carta aos Romanos, ela é o beabá do cristianismo. Porque na carta aos Romanos, Paulo vai explicar exatamente isso. O que é a justificação pela fé. E Martinho Lutero, então, ele vai se levantar e vai dizer, não, eu não posso dar dinheiro para ter o meu pecado perdoado. Eu não posso rezar aqui tantas orações, tantas Ave Maria para ter o meu pecado perdoado. O meu pecado é perdoado por aquilo que Jesus fez por mim na cruz do Calvário. Não é um mérito próprio, mas é a graça de Deus. Eu já expliquei para os irmãos a diferença de graça e misericórdia. Misericórdia é quando Deus nos livra do mal que merecemos. Ou seja, eu fiz algo de errado, eu mereço ser punido, eu mereço a condenação eterna, mas Deus fala, não, eu não vou te dar o mal que você merece. Isso é misericórdia. Graça é o oposto. Graça é quando Deus nos dá algo que nós não merecemos. É aquilo de bom que Deus nos dá, sem nós merecermos. Essa é a salvação. A salvação é graça, amados. A salvação a gente não merece. Eu tenho que sim buscar ter uma vida santa, sim. Eu tenho que renunciar a minha carne, sim. Eu tenho que buscar agradar a Deus, servir a Deus, sim. Mas nada disso me faz digno de ser salvo. É tudo pela graça. Eu estou pregando aqui para os irmãos, é óbvio que eu me preparei. A minha vida inteira eu estudei a palavra. Para vir aqui eu orei, eu me preparei, eu estudei a palavra. Mas isso não me faz digno de estar aqui. Eu estou aqui, é pela graça de Deus. É pela bondade de Deus. E eu quero que você entenda isso, amado. E quando você entender isso, você vai entender que aquilo que você está buscando da parte de Deus não vai vir pelo seu mérito, mas vai vir através da graça e da sua fé. Da sua fé. Você precisa acreditar que o milagre, a bênção de Deus, aquilo que você está esperando, não é pelo seu mérito, mas é pela sua fé. Muitas pessoas ficam querendo receber as coisas de Deus através do nosso próprio mérito. Essa semana eu vi um pastor que eu tenho por muito estima, mas ele compartilhou um vídeo dizendo que, olha, porque os homens no passado eles oravam 8 horas por dia, eles oravam 10 horas por dia, então não tem como você servir a Deus se você não fizer dessa forma. Eu falei, não, está errado. Porque quem fica colocando muito regras, impondo essa santidade inacessível, pela minha experiência, nesses 20 anos que eu sirvo a Deus, na maioria das vezes, esses que ficam querendo ser santo demais, são os piores. E é por isso que Jesus disse que subiram 2 homens para orar, o fariseu e o publicano. O fariseu era desse tipo, que queria se justificar pelas suas próprias obras, e ele orava de pé, de peito estufado, ó Pai, eu te dou graças, porque eu não sou como esse pecador aqui, ó. Eu oro tantas vezes ao dia, eu dou o dízimo de tudo, eu vou na igreja, eu canto, a minha roupa é assim, assim, assada. Eu te dou graças porque eu sou muito perfeito, então não tem como não ser salvo. Mas a Bíblia diz que estava lá o coitado do publicano, que não conseguia nem levantar os seus olhos para cima, e a oração dele era essa: Pai, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. E o Senhor Jesus disse que este que se humilhava, esse sim saiu justificado para a sua casa, porque ele reconheceu o seu estado. E é por isso que quando você for se apresentar diante de Deus, sempre se apresente com humildade. Sempre se apresente com um ar de humilhação. Senhor, eu estou me colocando na sua presença, sou pecador. Como nós cantamos aqui nesta manhã, eis-me aqui, outra vez, diante de ti, abro o meu coração. Depois fala, me derramar, dizer que sou fraco, dizer que sou falho. Essa deve ser a nossa oração, de humilhação, de humildade, de entender que nada é pelo nosso mérito, mas é pela graça de Deus. Quantos acreditam nisso nesta manhã? Amém? Glória a Deus. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Romanos capítulo 4. Veja o que diz, irmãos. Romanos 4. Preste muita atenção. Diz assim: que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne, porque eles eram descendentes de Abraão, eles eram de Deus. Versículo 2: porque se Abraão foi justificado
pelas obras, tem que se gloriar, mas não diante de Deus. Ele está dizendo que, será que Abraão se gloriou pelas suas próprias obras? Será que Abraão recebeu tudo aquilo pelo seu próprio mérito? Então Deus não vai ser glorificado nisso. É isso que Paulo está dizendo. Depois ele continua, versículo 3. Pois que diz a Escritura? Creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas aquele que não pratica, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Versículo 6. Assim também Davi declara: bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem obras, dizendo: bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa pecado. Bem-aventurado significa mais que feliz. Quando o Senhor Jesus veio na terra, as pessoas tinham mania de sempre querer dizer que ele era menor do que alguém do Antigo Testamento. Eles diziam: és tu maior que Moisés? Olha só, Moisés que foi Moisés. O homem já jogou 40 dias e 40 noites, subiu no monte, o monte tremeu, recebeu as tábuas. Jesus, você está dizendo que você é maior que Moisés? Ou eles falavam: és tu maior que Elias? E Jesus sempre respondia eles, mas teve um dia que eles ficaram bravos com Jesus. Foi quando eles falaram: és tu maior que Abraão? Porque Abraão para eles não era o nível máximo de santidade. Os historiadores vão dizer que eles consideravam Abraão um exemplo de perfeição. Eles diziam: olha, Abraão, ainda não existia a lei no tempo dele, porque a lei vai vir depois, só lá através de Moisés. Mas mesmo Abraão não tendo lei, a lei estava implantada nele e ele cumpria a lei. Abraão era um homem íntegro. Só que eles se esqueceram que Abraão também errou. Abraão também fez coisas erradas. Por exemplo, quando ele foi no Egito, ele ficou com medo lá dos egípcios, ao invés de ele confiar em Deus. Sara era uma mulher bonita, era uma senhora bonita, e ele falou: olha, eles vão querer pegar minha mulher e vão me matar. Mas era para ele confiar em Deus, porque Deus prometeu que ele seria pai. Mas ele estava com medo, porque ele falou: olha, essa mulher aqui não é minha esposa não, é minha irmã. Ele contou a verdade, disse que ela era filha, não da mãe dele, mas do pai. Mas ele não disse que era esposa. Por quê? Porque ele não confiou em Deus. Então Abraão também errou. Ele também falhou. Abraão não era perfeito, mas eles consideravam Abraão o nível máximo de santidade. E aí Jesus disse, eles falaram: és tu maior que Abraão? Aí Jesus disse: antes que Abraão fosse, eu sou. Antes que Abraão existisse, eu sou. Mas como? Se você é jovem, você não tem 40 anos, como que Abraão te viu? É que eles não entendiam que Abraão viu Jesus lá quando ele foi. Deus mandou Abraão sacrificar o seu filho. E ele disse: quando Abraão foi sacrificar o seu filho, Deus falou: Abraão, não faça isso ao menino. E quando Abraão olhou para trás, estava um cordeiro lá preparado. E Abraão celebrou, porque ele entendeu que tinha significado espiritual. Aquele cordeiro era Jesus. E Abraão exultou de saber que os seus pecados seriam perdoados através da morte do cordeiro. Então Jesus falou para eles: antes que Abraão fosse, eu sou. E agora, quando nós olhamos aqui para o capítulo 4, Paulo vai dizer para eles que Abraão não foi justificado pelas suas obras, mas pela fé em Jesus Cristo. E ele disse: pois diz a Escritura que Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Um outro significado da palavra imputar significa acreditar. Imputar significa ter crédito. Eu vou explicar e você vai entender. Para finalizar, imagine que você vai lá comprar um carro, e o carro é 20 mil reais. Então você chega no vendedor: olha, eu quero comprar um carro. O vendedor: tá bom, é 20 mil reais. Aí você fala: mas eu não tenho dinheiro para comprar esse carro, não tenho 20 mil reais. Mas o vendedor: mas eu só vendo por 20 mil. E aí o que acontece? O que entra na história? Entra o banco. O que o banco vai fazer? O banco vai te dar? O banco vai te dar crédito. O banco vai dizer o seguinte: olha, lojista, eu vou fazer o seguinte: eu vou pagar o carro dele. O banco paga para ele na hora. Está aqui os seus 20 mil.
Então o banco pagou o dono da loja, e agora o José, agora você vai ter que me pagar. Você está devendo para mim. E aí você paga o carro do banco. Por isso que o carro não é seu inteiramente, ele é do banco ainda, até que você termine de pagar. Então você está pagando para o banco, por quê? Porque o banco te deu crédito. E é assim que funciona. Lembra que eu falei para os irmãos sobre o pecado? O pecado é uma transgressão, para toda transgressão tem uma punição. A punição pelo pecado é a morte física e a morte espiritual. Nós estávamos destinados a essa condenação, nós estávamos condenados. Por quê? Porque nós tínhamos uma dívida. Assim como o homem comprou o carro e não tinha dinheiro, a nossa dívida era por causa do nosso pecado, nós somos pecadores. Essa dívida não tinha como pagar, era impagável. Aí Jesus veio e falou: eu vou pagar essa dívida dele. Eu vou pagar, senão glória, mano. Jesus pagou a nossa dívida na cruz do Calvário. Jesus foi lá e pagou a nossa dívida. E aí você falou: glória a Deus, Jesus pagou a minha dívida, eu estou livre da condenação do pecado. Basta você crer em Jesus Cristo e a sua dívida está paga, seus pecados estão perdoados. Só que tem uma coisa, você falou: ó Senhor Jesus, o Senhor pagou a minha dívida, e agora como que eu faço para te pagar? Aí Jesus fala: sua dívida é impagável, porque o preço é muito alto. Então, como a minha dívida é muito alta, eu tenho que entregar para Jesus. Presta atenção, irmão, presta atenção. A minha dívida é impagável. Então, para que eu possa de alguma forma recompensar aquele que pagou a minha dívida, eu tenho que dar para ele aquilo que eu tenho de mais valioso. Aí eu te pergunto: qual é a coisa mais valiosa que você tem? A coisa mais importante que você tem, qual que é? Qual que é a coisa mais valiosa que você tem? O seu carro, a sua casa, o seu dinheiro? Qual que é a coisa mais valiosa que você tem? Que se você perder, não tem como você recuperar ela. A sua vida. A sua vida é a coisa mais preciosa que você tem. O camarada não pode ter $1 trilhão na conta dele. Quando ele morre, o dinheiro dele não pode comprar a vida dele de novo. A vida é a coisa mais preciosa que tem. E é por isso que quando nós entendemos o que Jesus fez por nós, quando nós entendemos o preço alto que Ele pagou, a única coisa que nós podemos fazer é: Jesus, toma aqui a minha vida é tua, faz dela o que quiseres, porque o Senhor pagou uma dívida que era impagável. E é por isso que Jesus, Ele não quer uma parte de você, Ele não quer um pouquinho da sua vida, Ele quer uma entrega completa, Ele quer a tua vida por completo. Nós precisamos entregar a nossa vida a Ele todos os dias, porque a nossa dívida era impagável e hoje a salvação está acessível. Basta apenas nós crermos o que Jesus fez por nós. Aleluia. E é por isso que vai dizer, irmãos, em Romanos, abra aí a sua Bíblia, por gentileza. Romanos capítulo 10. Romanos 10, versículo 9, diz assim: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, presta atenção, irmão, vou ler de novo. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. É por isso, irmãos, que ao longo dos anos, muitas vezes a religião, ela tenta dificultar o acesso do homem à salvação. Jesus disse para os fariseus: ai de vós, fariseus e escribas, que não entram e também não deixam os homens entrarem. Quando ele fala entrar, ele está falando da salvação. Vocês não entram pela porta, vocês não são salvos. E vocês também dificultam o caminho para que as pessoas entrem, por causa das vossas tradições, das vossas regras. Mas não é a religião que salva. O que salva é a fé genuína em Jesus Cristo. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Jesus é o único caminho da salvação. E é por isso que eu disse lá no começo sobre o ateu, que ele pode ser uma boa pessoa, mas se ele não entregar por completo a sua vida a Jesus Cristo, não tem como ele ser salvo. Porque a única coisa que salva é a nossa fé em Jesus Cristo. Não existe esse negócio de reencarnação. Eu vou fazer uma coisa boa nessa vida para que na próxima eu vou sair uma outra pessoa. Não existe. A morte só é uma.
A Bíblia diz que após a morte segue-se o juízo. Então o que eu tiver que fazer tem que ser nessa vida aqui, porque não vai ter outra. Então nessa vida o que eu posso fazer é entregar a minha vida a Jesus Cristo e viver para Ele. E é por isso que eu convido os irmãos a se colocar em pé nesse momento. E eu não vou convidar ninguém para vir aqui à frente, preste muita atenção. Os irmãos percebem que às vezes eu não fico chamando a pessoa para vir aqui, vem aqui entregar sua vida para Jesus, porque muitas vezes eu já vi muita pessoa que vem aqui na frente e depois volta a viver da mesma forma. Mas o mais importante é que nós vamos orar agora. E diante dessa palavra que eu acabei de pregar, eu quero te convidar a fazer uma entrega nesta manhã. Entregar a sua vida por completo ao Senhor Jesus. E tomar uma decisão de a partir de hoje viver para Ele. Eu não estou te convidando para ser um religioso. Eu não estou dizendo que você vai ter que ser perfeito a partir de agora. Mas entrega a sua vida para Ele por completo nesta manhã. E o Espírito Santo vai fazer a obra na sua vida. Ele vai te libertar, Ele vai te transformar no tempo de Deus, na hora de Deus. Mas o primeiro passo é você entregar a sua vida para Jesus Cristo. Vamos orar. Pai querido, no nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos, ó Pai, por essa oportunidade de estarmos na Tua presença. Te agradecemos pela Tua palavra que acabamos de ouvir, Senhor. Te agradecemos porque o Senhor nos salvou. E hoje nós podemos crer, ó Pai, ser salvos pela fé. Ó Pai, no nome do Senhor Jesus, agora eu quero, juntamente com a Tua igreja, renovar a nossa aliança, Pai. Diante da dívida que nós temos diante do Senhor, pelo Teu preço pago por nós na cruz do Calvário, nós entregamos nossa vida por completo a Ti nesse momento, Senhor Jesus. Nós cremos e declaramos que o Senhor é nosso único e verdadeiro Salvador, que não existe outra porta, não existe outro caminho a não ser Jesus Cristo. Recebe agora a nossa vida por completo, Pai. Recebe agora a nossa vida por completo. Nós entregamos por completo agora e dizemos: toma, Senhor, posse. Ó Pai, no nome do Senhor Jesus, receba agora a nossa vida. Nós entregamos diante de Ti, e que a partir de hoje o Senhor possa fazer a obra da maneira que o Senhor quiseres, para a glória do Teu nome, nosso querido nome do Senhor Jesus.